Então, para ele se tornar uma matéria, ele precisa de inteligência que transforme ele em algo material, que você consiga sentir, perceber, enxergar, desde o mais sutil no plano espiritual ao mais pesado no plano material. Então você precisa de Deus, ou do princípio espiritual, ou do espírito, para fazer com que esse princípio material se torne matéria. Por que ele existe o universo? Por que é tão importante existir o princípio material do universo? Porque esse princípio espiritual, ele sozinho no universo, ele não é nada. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pilha. Você pega uma pilha Duracell e bota na sua mão, ela serve para quê? Para nada. Você não sabe nem se ela está carregada. Se você botar uma pilha em cima da sua mesa, você pode tirar ela da caixa. Você olha para ela, você não sabe nem que ela está recarregada. Ela é mais cara do que os aparelhos eletrônicos, mas ela não serve para nada. Mas se você coloca ela numa lanterna, o que ela gera? Luz. Se você coloca no controle remoto da sua televisão, no brinquedo do seu filho, ela gera movimento. Então a pilha, ela só tem valor quando você coloca ela para funcionar dentro de um aparelho eletrônico, seja qual for. Senão ela não tem valor nenhum, não serve para nada. Quando que esse princípio espiritual se torna algo de valor? Todos nós aqui, seres humanos, já fizemos essa experiência de pegar esse princípio espiritual e dar o primeiro passo dele para ele se tornar um espírito, que somos nós no futuro. Sabe quando nós fizemos essa experiência? Todos nós aqui. Desde pequenininho, desde 3, 4 anos de idade. Quando você na escola foi convidado pela professora a pegar um caroço de feijão, colocar num algodão ou na terra, regar ele e botar no sol. Naquele momento, você pegou o princípio espiritual que estava solto ali no ambiente, mas você não sabia, e puxou ele para dentro de um caroço de feijão, que na realidade é um aparelho desenvolvido por espíritos superiores que criaram um código genético dentro dele. E naquele momento, o princípio espiritual entra dentro do feijão, que está no algodão, que recebe os fótons do sol, que vai provocar a fotossíntese, a multiplicação das células, e naquele momento o princípio espiritual ele não é mais um princípio espiritual. Ele se tornou um pé de feijão. Ele aprendeu a se tornar uma planta, um vegetal, que é o primeiro estágio da evolução do princípio espiritual. Então, o que o caroço de feijão é na realidade? É uma tecnologia desenvolvida há milhões de anos atrás, por espíritos superiores, que funciona igual uma lanterna para provar que a pilha está carregada. A lanterna é igualzinho o caroço de feijão. Quando você bota ele na condição ideal, ele puxa da natureza o princípio espiritual e transforma algo que não sabia fazer nada na natureza, era só uma potência, em algo que já sabe fazer. O que aquele princípio espiritual aprende quando entra dentro do caroço de feijão? A transformar um feijão num pé de feijão. A multiplicar células, organizar as células, buscar da natureza sol, água, sais minerais e transformar aquilo num ser que no plano espiritual, depois que aquele pé de feijão morrer, vai ser colhido e vai ajudar outras plantas a crescerem. E vai se desenvolvendo até chegar no reino animal, e quando ele se torna uma individualidade, ele se torna um espírito. As primeiras provas do princípio espiritual são as provas de transformar sementes em árvores, em frutos, em desenvolvimento, atrair insetos para polarizar outras plantas, a buscar o sol na melhor posição, até se tornar animal e, através dos instintos animais, desenvolver a capacidade de inteligência do reino animal, que é uma capacidade instintiva. Quando chega no ser humano, você já tem um livre-arbítrio. E aí você já toma as decisões por conta própria, e aí começam as provas do jeito que nós conhecemos hoje.